Ok, então isso é uma coisa. Vamos voltar aqui lá onde a gente estava, tá? Alguns slides para frente, eu estava falando da análise, tá? Então tá aqui, ó, meu C de N lá, eu escrevi dessa forma aqui. 0 se o N for igual a 1, tá? E 1 mais... Aí eu coloquei aqui de uma maneira um pouco mais indireta, vamos dizer um passo no meio aqui, mas esse daqui a gente vai, no fundo vai acontecer lá, vai virar aquilo que eu tinha escrito lá antes. Então é 1 mais o número de comparações da execução do mínimo VAB-1, tá? Aí a gente sabe que na execução do mínimo VAB-1, então A até B-1, a gente tem, né, então é o índice final subtraído do índice inicial mais 1. E aí, botando isso em termos de N, isso daqui vai me dar o B-A mais 1 menos 1, né? Que daí é o N menos 1 elementos. Quer dizer, a gente fez uma volta aí, talvez um pouco desnecessária, mas enfim, só para deixar tudo certinho as contas. E aí eu posso falar que, posso substituir esse texto aqui, né? Número de comparações na execução recursiva lá do mínimo VAB-1, posso substituir por C de N-1, como eu tinha explicado anteriormente, e aí eu fico com isso daqui, tá? Fico com isso daqui. Então, o que eu estou fazendo? A gente não pode esquecer. O que eu estou fazendo aqui? Contando o número de comparações com elementos do vetor num vetor de tamanho n, tá? Então, essa função aqui que a gente chegou é uma função que ela é uma função recursiva também, né? Óbvio, ela veio de um algoritmo recursivo. A gente chama isso daqui de... Uma outra forma de chamar isso daqui de relação de recorrência, tá? Recorrência. E como é que a gente raciocina em cima dessa relação de recorrência? Muito parecido com o jeito que a gente raciocina com algoritmos recursivos, tá? Então, a minha recorrência aqui, ela era assim, ó, C de N é igual a 0 se o N for igual a 1 e 1 mais C' de N menos 1, caso contrário, né? Se o N for maior do que 1, tá? Então, ó, C' é uma função definida recursivamente, ou seja, uma recorrência. Vamos calcular aqui como exemplo C de 7, tá? Então, olhando aqui para a nossa definição, o que é C de 7? Bom, C' de 7 é igual a 7, que é o parâmetro aqui, é igual a 1? Não. Então, se não é igual a 1, ele cai aqui no caso contrário, tá? Então, eu vou ter 1 mais C' de 6, tá? Porque é N menos 1. Só que o próprio C' de 6, né? Ele também vai ser uma chamada recursiva. Então, eu vou ter 1 mais... Aí, assim, ó, como é que eu abro aqui nessa parte aqui? Essa parte aqui vai abrir, né? Vai abrir. Então, aqui vai ficar 1 mais C' de 5, né? Poderia reescrever isso daqui como se fosse 2 mais C' de 5, tá? E aí, novamente, posso abrir isso daqui. Isso aqui vai ficar 1 mais C' de 4, tá? Que é igual a 3 mais C' de 4. Vamos lá, processo árduo aqui, né? Vamos trazer para cá, assim. Passei por cima aqui. Então, vai ficar igual a 3 mais 1 mais C' de 3, que é igual a 4 mais C' de 3, que é igual a... Bom, vamos fazer um pouco mais direto agora, tá? Então, vai ser 5 mais C' de 2, que é igual a 6 mais C' de 1. Agora aqui, ó, C' de 1 não é 1 mais C' de 0, nada, né? Então, por quê? Porque aqui quando o valor aqui do parâmetro é 1, então eu não caio nesse caso aqui, eu vou cair agora nesse caso aqui, tá? Então é 0. Então isso aqui vai ficar 6 mais 0, que é igual a 6, tá? Então C de 7 aqui, né? É igual a 6, tá? Então, esse 6 aqui eu chamo da solução da recorrência. Então, isso daqui é uma recorrência, ou uma relação de recorrência, tá? E aí, quando eu cheguei no 6, ele é a solução para a recorrência C de 7 aqui, tá?
O que é uma solução da recorrência? É a expressão não recursiva da recorrência. Então, o 6 aqui ele não tem nada de recursivo. Tá? A recorrência ela é recursiva, mas o 6 não tem nada de recursivo. Então, isso daqui é a solução do C de 7. Tá? E o que a gente vai fazer, muita parte aqui do curso, é buscar a solução dessas recorrências. Tá? Porque a solução dessas recorrências vai acabar dando para a gente o custo daquela operação que a gente selecionou como sendo a operação de interesse. Né? Quantas vezes que ela é executada. Tá? Não é à toa que aqui deu 6. Tá? Se você lembrar lá da aula passada, né, o que era lá o custo, né, a quantidade de comparações no VAB era igual a B menos A. B menos A, só isso. Tá? B menos A. Só que esse B menos A aqui é exatamente o nosso N menos 1, tá? E aí se você tiver um vetor aqui que começa da posição 1 e vai até a posição 7, ou seja, ele tem 7 elementos, isso daqui vai dar igual a 6. Tudo bem, aquilo lá era na versão iterativa do algoritmo, tá? Mas o que eu estou falando aqui é que a gente acabou resolvendo, quer dizer, a gente acabou criando uma versão recursiva do algoritmo e acabou chegando no mesmo resultado. Tá? Então, nesse tipo de critério, os dois algoritmos eles vão acabar fazendo a mesma quantidade de comparações. Tá? Ok. A gente resolveu do C de 7, agora eu vou resolver de maneira genérica, porque C de 7 é só para um vetor de tamanho 7, né? Então, qual que é a solução do C' de N? Tá? Então, vou lembrar aqui que o C de N ele é igual a 0, se o N for igual a 1, e 1 mais C de N menos 1, se o N for maior do que 1. Tá? Então, C... eu vou ignorar esse selinho aqui, só para facilitar aqui, não ficar enchendo de selinho aí. Tá? Então, é C de N é igual a 1 mais C de N menos 1. Tá? Isso daqui é igual a 1 mais C de N menos 2, que é igual a 1 mais 1 mais 1 mais C de N menos 3, tá? Então, olha só, o que está acontecendo aqui, né? Aqui eu tenho, aqui, por exemplo, eu vou ficar com 1, e aqui vai ser N menos 1. Aqui eu vou ficar 2, aqui eu vou ficar com N menos 2. Aqui eu tenho 3, né, que é 1 mais 1 mais 1, e aqui N menos 3. Então, se eu fizer isso, sei lá, várias vezes, vamos supor, I vezes, eu vou ter o quê? I mais C de N menos I. Tá? Então, isso daqui é um jeito genérico, né? Você abriu aqui e você identificou um certo padrão. Esse padrão você coloca aqui, ó. Tá? Legal. E agora? Bom, agora é assim. Aonde que para? Porque eu estou diminuindo. N-1, N-2, N-3, né? N-I, tá? Quando que para? Então, a pergunta agora é assim. Quando para? Tá? Quando que para? Vai parar quando esse parâmetro aqui for igual a 1 daqui, tá? Então, quando que para? Qual que é a resposta? Quando, né? Quando N menos I, que é o parâmetro, for igual a 1, tá? E aí, você pode isolar o I. Se você isolar o I aqui, você vai ter que o I é igual a N menos 1, tá? E qual que é a vantagem de isolar o I aqui? Porque I é exatamente quantas vezes que você faz esse processo de ir abrindo aqui, né? Então, aqui, ó, você abriu uma vez, aqui você abriu 2 vezes, aqui você abriu 3 vezes, aqui você abriu I vezes. Então, você teria que fazer esse processo N menos 1 vezes para você chegar na base, tá? E aí você substitui. Então, o próximo passo é assim, ó.
Então, quando você faz isso daqui, você chega na base. Então, substituindo, tá? Substituindo o quê? O valor de I encontrado, tá? Você vai ter que C de N é igual a... Substitui aqui, ó. I por N menos 1. Então, eu vou substituir o I aqui por N menos 1. Vai ficar N menos 1 mais C de N menos I. Só que quem que é o I? É N menos 1, tá? Isso daqui vai ser igual a N menos 1. Espera aí que tá meio esquisito aqui. Então, N menos 1. Só um momentinho. N menos 1 mais... Agora, C... Agora fazendo essa conta aqui, né? N menos N... Aí é menos com menos 1 aqui, mais 1. Isso aqui vai dar N menos N mais 1. Isso daqui vai dar C de 1. Uau! C de 1 é exatamente o valor da base, né? Será que foi coincidência? Não, na verdade não foi coincidência. A gente fez essa conta aqui, ó, justamente para chegar na base, né? Quando que para? Quando esse valor do meio é igual a 1, tá? Por isso que chegou o C de 1 aqui. E aí C de 1 a gente sabe que é o quê? É 0, tá? Então isso daqui no final vai ser N menos 1, tá? E aqui a gente resolveu a recorrência. Então a gente saiu de uma descrição recursiva que a gente tinha e chegou numa descrição não recursiva, que é com N menos 1, tá? E isso é muito legal, porque agora eu posso concluir, né? A minha conclusão é o quê? Meu algoritmo, quando está trabalhando com um vetor de tamanho N, ele faz N menos 1 comparações com elementos do vetor, tá? Então, prestem bastante atenção né, nessa questão da recorrência. A gente vai fazer isso várias vezes, então, assim, eu acho que vocês vão acabar aprendendo, assim, até pela própria repetição, tá? Que a gente vai fazer isso diversas vezes. Claro que vai começar a se tornar um pouquinho mais complicado depois, tá? Mas prestem bastante atenção nisso daí, tá? Solução das recorrências. Bom, para finalizar... É só porque sobrou um espaço aqui e a gente vai usar isso mais para frente. Eu vou fazer uma definição aqui de chão e teto, ou piso também, que o pessoal costuma falar. Eu costumo falar piso, tá? Piso e teto. Então, eu vou te dar um número, x, pertencente aos reais, tá? Eu chamo de o chão de x, é o maior inteiro menor ou igual a x. Tá? O maior inteiro menor ou igual a x. Então, né, o maior inteiro que é menor ou igual a x. Então, se o meu x é, por exemplo, 2,1, tá? Qual que é o maior inteiro que é menor ou igual a x? É 2, tá? A gente fala que o chão de x é 2. Tá? Então, olha só que interessante aqui, né? O jeito que a gente descreve matematicamente, ó. Então aqui, ó, notação de conjunto. Conjunto, né? Dos números inteiros, tal que são inteiros menores ou iguais do que x, tá? E aí eu vou pegar o maior de todos. Certo? Então, por exemplo, esse conjunto aqui, ó, do conjunto do z dos inteiros, tal que aquele inteiro z é menor ou igual a 2,1, tá? Esse conjunto, ele poderia ser tipo, se fosse escrito só dessa forma, ele seria o quê? Seria o 2, o 1,
o 0, o -1, o -2, assim por diante, tá? Só que eu tenho esse sinalzinho de max aqui na frente. Então, esse sinal de max ele é um operador em cima do conjunto. Ele pega o maior elemento do conjunto. Então, ele vai pegar o maior elemento do conjunto aqui, que é o 2. E essa é a resposta, que aqui a gente tinha colocado 2 aqui, tá? Sim, de maneira bem chula, vamos dizer assim, né? O chão, ele é arredondar para baixo, tá? O arredondar para baixo, para o inteiro mais próximo, arredondar para baixo, tá? E o teto ao contrário. O teto a gente usa essa notação aqui, ó. É o menor inteiro maior ou igual a x. Então, ó, de novo, se o x é 2,1, qual que é o menor inteiro que é maior ou igual que 2,1? É 3, tá? Então, o teto de x é 3. E aqui é a mesma coisa, tá? Você também tem essa forma matemática de escrever aqui. Ah, por que você vai usar essa forma matemática que isso é tão difícil de ler e entender? Já falei isso para vocês, tá? Vocês têm que começar a aprender a ler notação matemática. Notação matemática é uma linguagem, tá? Igual a linguagem da música, né? A partitura, você tem que aprender, tem que se acostumar. No início é complicado, aí depois facilita a tua vida. Depois você bate o olho naquele negócio e já sabe tudo o que significa, tá? Então tem que começar a ler isso daqui dessa forma, tá? Pra vocês se acostumarem a ler livros, né? Da área e tal. Aqui tem mais alguns exemplos, ó. Então o chão, né? O piso de 2 é 2, tá? Só bater com a definição lá. O teto de 2 é 2. O chão de Z é igual a Z se eu estiver pegando um número inteiro, tá? O teto de Z é o próprio Z se eu também pegar um número inteiro. As coisas começam a ficar diferentes quando a gente pega números, né, que não são inteiros, que são fracionários e tal. Então, aqui ó, 35 dividido por 23. Isso daqui deve dar 1, alguma coisa, tá? E aí, quando você pega o piso disso daqui, vai dar para o 1, né? O 35 sobre 26 é 1, alguma coisa. Quando você pega o teto, vai para o 2. Esse daqui, ó, menos 35 dividido por 23. Menos 35 dividido por 23 vai dar, assim, menos 1, alguma coisinha lá. Sei lá, 1,3, alguma coisa, tá? E quando você pega o piso desse daqui, tá? Você vai pro menos 2, certo? E aqui mesma coisa, o teto, daí você vai para o menos 1. Tá? Então isso daqui é só uma definição que coube agora nessa aula, apesar de não estar relacionado, mas a gente vai usar em algumas aulas mais para frente. Tá bom?